chamado de novo? Marcos Sabino. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Dr. Paulo Velasco. Renato Cariello. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Professor Túlio. 8 vereadores podem chamar, senhor presidente. Com a proteção de Deus, havendo coro regimental, nobre vereador Marcos Sabino para fazer uma leitura de um trecho bíblico, convidar todos os presentes de pé, por gentileza. Vou ler Jeremias. Ouçam o povo de Sião chorando e dizendo: estamos perdidos, estamos muito envergonhados. As nossas casas foram derrubadas e temos de deixar a nossa terra. Palavra do Senhor. E está pelo vereador Rodrigo Fará, já o vereador Renato Cariello, sentar aqui do meu lado esquerdo e fazer a leitura dada na sessão anterior. Boa tarde a todos. Ata da 40ª reunião do primeiro período ordinário do ano 2023, presidida pelo vereador Cal, presidente. Às 16 horas e 5 minutos do dia 30 do mês de maio de 2023, sob a presidência do vereador Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e segunda secretarias foram ocupadas pelos vereadores Emanuel Rocha e Renato Cariello, segundo a convite. Além desses, vereadores responderam à chamada nominal os seguintes senhores edis: Casota, Douglas Gomes, Galo, Sabino, Fará, professor Túlio. Foram consignadas as presenças dos vereadores Pipico, Beni Brioli, Daniel Marques, Jonatas Anjo, Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco e Beto da Pipa. Permaneceram ausentes vereadores Folha, justificada, e Fabiano Gonçalves, fazendo em plenário a frequência de 19 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, são abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Renato Cariello deu trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelo douto plenário sem observações. A seguir, o senhor presidente passou o expediente legislativo. Lido e encaminhado o projeto de lei 100, de autoria do vereador Leonardo Giordano. 101, de autoria do vereador Jonatas. Lido e encaminhado o projeto de decreto legislativo 65, de autoria do vereador Leandro Portugal. Lido e encaminhadas as indicações 1317 a 1319, todas de autoria do vereador Paulo Velasco. 1364 a 1408, todas de autoria do vereador Folha. 1399 e 400, todas de autoria do vereador Fabiano Gonçalves. 1413 a 1431, todas de autoria do vereador Renato Cariello. 1432, de autoria do vereador Emanuel Rocha. 1433, de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes. 1435 e 36, do vereador Pipico. 1437 a 1440, todas de autoria do vereador Beto da Pipa. 1441 a 44, de autoria do vereador Douglas. Lidas e aprovadas moções 716 a 18, de autoria do vereador Leandro Portugal. 719, de autoria do vereador Emanuel Rocha. 721 a 726, de autoria do vereador Renato Cariello. Neste momento foi requerido e obtido um minuto de silêncio pelos falecidos de Covid-19. O pequeno expediente desta tarde aconteceu por conta das falas dos edis professor Túlio, Marcos Sabino, Galo, Paulo Eduardo Gomes, Douglas, Daniel Marques, Pipico, Leandro Portugal e Jonatas Anjos, quando,
por unanimidade, discutiram sobre temas, levando-os ao rebate de forma contundente, pois eram objetos de considerações em plenárias. Também havia de se evidenciar os edis a parte antes, Pipico, Beni Brioli, professor Túlio, que contribuíram bastante para o bom diálogo acerca desses temas. Primeiro, a greve das cozinheiras escolares da rede municipal de ensino, o movimento justificado pela mudança de nomenclatura e ajuste ou redução na carga horária para 30 horas de trabalho semanais, uma vez que a categoria aguardava uma solução do governo, especificamente da Secretaria de Educação, representada pelo seu secretário Bira Marques, que na última reunião do dia 24 prometeram apresentar uma proposta e não cumpriu. Haja vista que essa situação arrastava-se desde 2016 e já era para ter sido decidida. Afinal, queria-se entender o porquê desta negociação, de há tanto tão perversa e indigna, segundo as mazelas de reveses da rede municipal de ensino, vista nas suas perspectivas conjunturais, politicamente nesse município, onde as crianças ainda continuavam fora das escolas, sem vaga e as mães sem poderem trabalhar, na falta de professores de apoio. E também ficaria a pergunta: onde estava a escola parceira? Terceiro, o programa Pro Cozinha, um processo em tramitação para então ser implementado, que dará melhores condições de trabalho, valorização, e tinha o intuito de enxergar a necessidade de cada unidade escolar. Quarto, o relatório da EMUSA e a apresentação dos argumentos e contra-argumentos pontuais e as acentuações na defesa da CPI dessa empresa. Ademais, a sugestão do convite ao presidente da EMUSA para que viesse a esse parlamento e prestasse esclarecimento desse relatório, e também a todos que lessem o que foi feito pelo próprio governo. Quinto, as cobranças relativas à FES Saúde concernente à atualização, sobretudo, onde os médicos estavam trabalhando. Sexto, a informação e convite de todos à audiência pública às 18 horas e 30 minutos no dia de hoje, sobre o projeto de lei referente à criação do polo gastronômico do bairro Chique. Findando os debates e intervenções, tiveram o único objetivo de que era importante fiscalizar, almejar pelas transparências nas questões do governo, o avanço e o melhor para este município e seus munícipes. Esta ata foi oficialmente registrada nos anais do Poder Legislativo. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 18 horas e 25 minutos, marcando a próxima reunião para o dia 31 de maio do corrente hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavada essa ata por Maria Ivone Jordão, relatora-chefe do Serviço de Atas, a qual, depois de lida, aprovada, vai assinada pelo membro da mesa. Feita a leitura da ata, presidente. Registramento do vereador Paulo Eduardo Gomes. Em votação, a ata. Vereadores que aprovam. Registramento do vereador Douglas Gomes. Permaneçam como estão. Aprovada. Vereador Manuel Rocha, fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora, as comissões permanentes. Pauta do dia 31 de maio de 2023. Resultado sujeito de alteração até o encerramento da sessão. Ofício 320/2023, razões do veto total, projeto lei 135/2023, autoria do vereador Daniel Marques, com autoria do vereador Andrigo Carvalho. Ofício 324/2023, razões do veto total, projeto lei 101/2018, autor vereador Rodrigo Fará. Projeto declarativo 066/2023, concede medalha Marielle Franco Janisso Magalhães, vereadora, município de São Gonçalo. Autor vereador professor Túlio. Projeto declarativo 067/2023, concede medalha legislativa Zé Clemente Pereira como forma de homenagem póstuma ao honrado senhor Roberto Silveira, ex-governador do Estado do Rio. Autor vereador Anderson Pipico. Indicação 1445, tudo bem? 2023, sugere ao Poder Executivo Municipal providencie junto à Seconsé a construção de um abrigo para ponto de ônibus na Travessa Beltrão, ponto final do ônibus do bairro Santa Rosa. Autor vereador Dr. Paulo Velasquez. Indicação 1446, 2023, sugere ao Poder Executivo Municipal providencie junto à Conselho Reforma da Calçada do Passeio Público em todo o trecho da Travessa 654, esquina com a rua Dr. Mário Autor, vereador Dr. Paulo Velasco. Indicação 1449, 2023, sugere ao Poder Executivo Municipal a realização de obras de serviço, substituição de postos na rua Nosso Rancho, Fila Progresso, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 1456, sugere ao Poder Executivo a realização de serviço de troca de lama na rua Nosso Rancho, Vila Progresso, autor vereador
Gonçalves. Indicação 1458, sugere o Poder Executivo providência junto do SECONSER seja feito poda de árvore na toda a extensão da rua Santos Moreira, Santa Rosa, autor, vereador Dr. Paulo Velasco. Indicação 1459/2003, sugere o Poder Executivo Municipal a adoção de providência inerente à limpeza de capina em toda a extensão da rua Bélgica, autor, vereador Casota. Indicação 1465, sugere o Poder Executivo Municipal contra a troca de lâmpadas na rua Tenente Mesquita, Icaraí, autor, vereador Casota. Indicação 1466, sugere o Poder Executivo Municipal através do órgão competente seja solicitar providência contra a capina roçaria de limpeza da toda a extensão da Travessa Macedo Soares, autor, vereador Renato Cariello. Indicação 1471, sugere o Poder Executivo Municipal através do órgão competente solicitar a troca de lâmpada através do doutor Saria Júnior, autor, vereador Renato Cariello. Indicação 1472, sugere o Poder Executivo Municipal que reavaliação do valor pago pelo benefício, também a ampliação do programa Moeda Social, área de boa para as famílias, autor, vereador Anderson Pipico. Indicação 1473, sugere o Poder Executivo através do órgão competente que providência de construção de boca de lobo, toda a extensão da estrada. Gosto Luiz, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 1476, sugere o Poder Executivo através do órgão competente que providencie plantação a grama sintética na Praça Arthur Fidelis, localizada na rua Coronel João Thomas, Maria Paula, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 1477/2023, sugere o Poder Executivo que seja realizada reforma dos banheiros da rua Iguatemi, autor, vereador Beni Brioli. Vereadora Beni Brioli. Indicação 1478/2000, sugere o Poder Executivo que seja contratado profissional de apoio para o MEI Iguatemi, autora, vereadora Beni Brioli. Indicação 1479, sugere o Poder Executivo que seja contratado profissionais de cozinha, não, MEI, Guatemi, autora, vereadora Beni Brioli. Indicação 1480/2022, sugere o Poder Executivo providência do órgão competente com realização de colocação de borra de asfalto em toda a extensão da Travessa Portugal, Maria Paula, autor, vereador Pipico. Indicação 1485, sugere o Poder Executivo Municipal que providencie junto ao órgão competente que seja enviado uma equipe para retirada de árvore de estrada da Mata Paca, Maria Paula, autor, vereador Anderson Pipico. Indicação 1486, sugere o Poder Executivo Municipal encaminhamento providente que fizer necessário para a desapropriação e revitalização da área onde está localizado o campo da Olaria, ao largo da Batalha, autor, vereador Beto da Pipa. Indicação 1487/2023, sugere o Poder Executivo reparo calçado do túnel da Rua Veiga e liga bairro de São Francisco de Cara e devido ao fundamento da mesma, autor, vereador Galo. Indicação 1488, sugere o Poder Executivo Municipal que seja realizado conserto de refletor da Arena da Fazendinha, Estado da Fazendinha, Sapé, autor, vereador Beto da Pipa. Gente para a votação, senhor presidente. Moção 720. Envia a moção de aplauso a Marcelo Mourão Viana, autor, vereador Andrigo Carvalho. Senhor presidente, expediente para a votação. Só um minutinho, tem uma emenda. Tem uma moção também, inclusive aqui do vereador Douglas. Envia a moção de repúdio ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Em discussão de moções. Eu acho que precisa amadurecer isso. Ele quer fazer uma moção de aplauso ao Maduro? Não, é moção de repúdio. De repúdio? Mas o que o Maduro fez? Eu sou a favor. Sou a favor. Vossa Excelência, você discutir? Não, eu acho que o vereador, para que nós possamos nos assenhorar da matéria, eu acho que o vereador proponente deveria explicar, pô. Porque senão não fica Maduro para votar nada contra o Maduro. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, as moções estão aprovadas. Abstenção. Entretanto, com a abstenção do vereador Paulo Eduardo, entretanto, o vereador Douglas deseja fazer uso da palavra. Presidente, com relação a esse tema. Justificativa do voto, moção de repúdio já foi aprovada. Então, claro, o vereador perguntou qual o motivo, né? Eu gostaria de voltar com uma pergunta. Você quer quantos motivos? O motivo de que uma população de 28 milhões, desses 28 milhões, 7 milhões estão fugindo da Venezuela por causa da fome? A gente pode sim, aqui talvez discutir o que levou essa fome no regime venezuelano. A esquerda talvez vai dizer que isso é por conta da perseguição, né, dos Estados Unidos, embargos comerciais. Eu tenho uma visão que é, de fato, um período do regime socialista. O regime socialista
uma hora, de fato, acontece aquilo que está acontecendo na Venezuela. Isso é discutível, não tem problema algum. Agora, o que não é discutível são as violações dos direitos humanos que ocorrem na Venezuela. Não se pode ser jornalista. Ontem nós presenciamos uma jornalista ser esmurrada por um segurança do Maduro. Por quê? É a prática comum deles. Ser jornalista na Venezuela, você é perseguido, você é agredido. Então ele chega no Brasil, acabou entendendo, não, eu estou na Venezuela, então vou fazer a mesma coisa. Fez um ataque, fez uma pergunta ao ditador Nicolás Maduro, aí ele pegou, ao invés de responder essa jornalista, simplesmente o seu segurança agrediu a Adélio Ortiz. Então, parabenizo a Câmara Municipal por encaminhar essa moção de repúdio, lembrando que a moção de repúdio ela já está aprovada. Obrigado, presidente. Registrar presente o vereador Túlio e do nobre vereador Leonardo Jordano. Queria aqui, antes da início da sessão, no site hoje não tinha... Daqui, Paulo, por favor. Já votei, já. E vereador Leonardo Jordano já dei. Nós não tínhamos nenhum projeto no sistema. E aqui eu quis conversar com alguns colegas, queria colocar, antes de votar os projetos, comunicar também, se não teria nenhum problema, um projeto do vereador Renato, que dispõe sobre o polo gastronômico do Barreto, e um outro do vereador Jonathan, em Túlio, por favor, só um minutinho, que refere-se a uma lei que é de avaliação psicológica dos candidatos a conselho tutelar. Se algum colega não tiver nenhum problema, se tiver unidade... Questãozinha de ordem, presidente. Perfeitamente. Como é polo gastronômico, eu queria fazer aqui uma sugestão. PL 04 da nossa autoria, acho que o Andrigo é coautor, tem mais um vereador, Casota também. Ele versa sobre o polo gastronômico da Américo Berlândia. Tem o 04 aqui. Seria possível colocá-lo também em pauta? Se não puder, eu vou votar o do Renato, mas se puder, eu ficaria grato. Não, porque o seu projeto é em segunda discussão. Ah, esse é em primeira? Esse é em discussão deles, é em primeira. Ah, então tudo bem, presidente. Sem Então, problema. Então eu vou fazer uma inversão de pauta. Pois não, Túlio, pois não. Vou fazer um pedido especial. Pois não, vereador. Presidente. Já que a gente não teve, né, a pauta não apareceu, a ordem do dia não apareceu, não deu tempo da gente estudar. Vossa Excelência está propondo aí dois projetos que são de autoria do vereador Jonathan, não é isso? E o do Renato. E um do Renato, eu acho muito bacana e eu queria até aproveitar e fazer um pedido para Vossa Excelência, presidente. Tem um projeto de lei que ele trata do combate à arquitetura hostil na cidade de Niterói. É um projeto de 2017, não é nem de minha autoria, mas é de autoria da minha deputada federal, Talíria Petroni. Eu gostaria que a gente colocasse em votação em primeira... Mas deixa eu te falar, é em primeira discussão esse projeto? Sim, primeira discussão. Pode ser? Em primeiro... Eu acho que é quase um consenso aqui na casa, né? Proíbe a arquitetura hostil. O projeto da Comissão de Urbanismo. Quem é o presidente da Comissão de Urbanismo? É Beto, né? Olha, não tem nenhum problema. Vou pedir aqui para eles fazerem Eu acho que seria legal, que aí fica, né? A gente avança. Tem problema nenhum. Só peço a Vossa Excelência um timezinho para trazer o projeto aqui. Vou pedir para votar esses projetos que estão na pauta e logo em seguida darei... Não, desculpe. O projeto que nós concordamos aqui e logo em seguida darei um pequeno expediente. Combinado? Combinado? A Câmara é de 21 vereadores. Registrar pelo vereador Fabiano Gonçalves, presidente, do vereador Pipico. Me inscrever, por gentileza, por pequeno expediente. De novo, não, eu acabei de chegar, Vossa Excelência está sendo pouco generoso com a minha pessoa, com o meu mandato. Não diga isso, não diga isso. Me inscreve, por gentileza. Combinado. Projeto de lei do vereador Renato dispõe sobre o polo gastronômico do bairro do Barreto e dá outras providências. Matéria em primeira discussão. Parecer da CGJ é favorável ao tema. Para discutir. Para discutir, presidente. Para discutir o autor. Na verdade, esse projeto de lei visa alterar um dispositivo no Código Municipal de Posturas, na qual o vereador Paulo Eduardo Gomes e também
o ex-prefeito, o ex-vereador e presidente desta casa, vereador Paulo Bagueira, são autores. Na verdade, presidente, esse projeto visa a criação do polo gastronômico na região do Barreto, mais precisamente no local conhecido como Baixo Barreto, onde a gente vê um crescimento ali da área comercial, uma área de grande entretenimento, onde a população se utiliza do comércio local para fazer as suas atividades de lazer, entretenimento. Enfim, presidente, é um projeto de grande monta, na qual a população vem pleiteando bastante que aquele espaço seja um espaço considerado como espaço do polo gastronômico. E aí, presidente, a gente precisa aprovar essa matéria de grande relevância, a gente precisa fazer com que aquele espaço de gastronômico possa realmente ter a sua legitimidade, padronização dos espaços, revitalização daquela área, uma coisa muito importante, presidente. E eu gostaria mais uma vez de deixar aqui bem claro que esse projeto, na verdade, contempla a rua Dr. Luiz Palmier, na altura do trecho compreendido entre os números 344 ao 446 e ao entorno da Praça Flávio Palmier da Veiga. Na verdade, esse projeto, como já disse anteriormente, é uma ampliação do dispositivo previsto na Lei Municipal de Posturas e que, na verdade, o ex-vereador Paulo Bagueira e também o Paulo Eduardo Gomes são autores. Continua a discussão. Registramento do vereador Andrigo e do vereador Leandro Portugal. Presidente. Nobre vereador Douglas para discutir a matéria. O Andrigo vai aparecer aqui na minha filmagem. Presidente, para discutir esse assunto, até citei o vereador Andrigo, no qual eu já estava conversando com o vereador, também com o seu assessor Fábio, sobre essa questão. Levamos também um grupo de alguns proprietários de bares e restaurantes ali da área do Baixo Barreto, né? Inclusive para conversar sobre essa questão. Já estávamos discutindo também o PL, que é de autoria do Bagueira, que reconhece a localidade como um polo gastronômico, e parabenizo também o vereador Renato Cariello por essa iniciativa, né? Acredito que a gente vai conseguir construir em unidade, a gente vai aprovar em primeira discussão, presidente. Isso vai demandar também uma audiência pública sobre o tema. É importante a gente ouvir os proprietários, né, os trabalhadores, mas também ouvir os moradores da localidade, né? Existe uma certa divergência à questão de polo gastronômico em algumas localidades, né? Tem um lado da população que se sente um pouco incomodada, mas também tem um outro lado da população que acredita que quando existe um polo gastronômico, vereador Sabino, regulamentado pelas leis municipais, aquilo traz até uma segurança melhor para o ambiente, muda o local. Muitas das vezes você tem um local ali zoneado, né, ou muitas das vezes obscuro, inseguro, com índice de criminalidade altíssimo no local, e quando você de fato reconhece que aquela localidade é de fato um polo gastronômico, você movimenta, você gera vida, você gera emprego, você gera produtividade naquele espaço. Então esse projeto ele vem para agregar, principalmente melhorar o ambiente ali do Barreto, mais localizado ali na próxima praça, no Baixo... Obrigado, presidente. Próxima praça, ali mais conhecido como Baixo Barreto. Então, claro, nosso voto vai ser favorável a essa matéria e estamos à disposição para construir e tão logo aprovarmos segunda discussão e que vá para a sanção do prefeito. Obrigado. Continua a Presidente, discussão. para discutir. Nobre vereador Fabiano. Presidente, eu fico feliz com esse movimento que essa casa tem feito de criação de polos gastronômicos pelos bairros da cidade, por um motivo simples. Há, hoje, uma grande mudança no padrão de centros comerciais de rua. É no Brasil inteiro isso. Outrora, antes do advento da internet,
os centros comerciais eram aqueles mais acessíveis de acesso. Mas depois, lá no idos de 2000, quando começa a surgir a internet, Marcos, começa a surgir os grandes sites, né? Eu me lembro do IG, do UOL, aí vem os provedores. As pessoas começam a entender que existe um mundo comercial fora da loja física. E também começam a entender que os bairros começam a ter independência comercial. Na nossa cidade, isso fica muito claro quando o centro, na década de 70, Niterói capital, nós tínhamos um centro governamental, institucional, nós tínhamos uma rua bancária, que era a Avenida Amaral Peixoto, com sedes de banco, como o Banco Predial. Mas isso tudo passa quando a gente perde o status de capital. E aí o centro gravitacional de poder atravessa a Baía de Guanabara. E aí começa também com o advento da ponte a não necessidade mais de acessar o centro de Niterói para chegar à Baía de Guanabara, para chegar ao Rio de Janeiro. Então, esses dois vetores, quase que no mesmo instante, a inauguração da ponte e a perda do status de capital, faz com que o centro de Niterói perca a sua centralidade de logística. E aí começam a surgir, ainda de uma forma muito incipiente, mas já começam a surgir, ruas comerciais em Icaraí, em Santa Rosa, na Alameda São Boaventura, pequeno trecho ali de Pendotiba, na Caetano Monteiro, e um pequeno trecho na Francisco da Cruz Nunes. E aí eu destaco um grande empresário, que eu quero até fazer aqui menção, que eu vou querer dar um título a ele, seu Zezinho, do supermercado Maravista, que foi o primeiro empreendedor da região oceânica a abrir uma casa comercial, que depois se tornou uma mercearia, depois um mini mercado, e hoje é o supermercado com maior área de estacionamento por metro quadrado de venda. Seu Zezinho, desbravador da região oceânica. Ele, aqueles senhores que abriram a padaria Versalhes ali. Então, a gente começa a ver esse fluxo. E, no decorrer dos anos, os bairros tendo mais adensamento, é lógico que quando você tem mais população, você tem mais comércio. E Icaraí começa a crescer comercialmente e ganhar status de um centro comercial de rua, Paulo. A Rua Moreira César, passa a ser, agora, junto com a Gavião Peixoto... Agora ela é Paulo Gustavo. Contra meu voto, mas hoje é denominada Paulo Gustavo. Mas reitero que, para mim, será sempre Rua Moreira César. Vossa Excelência prefere um genocida. Prefiro a Rua Moreira César. Prefere um genocida. Vou continuar, vereador. Só um minutinho aqui, só um minutinho. Por favor, assessora de quem é essa senhora? Não desmerecendo ela, claro. Não pode ficar gritando no plenário. Não, por favor. Por favor. Continuarei. Não, começou a gritar, pô. Vou continuar, presidente. Então, por favor. Quando a gente Mais uma vez, vou pedir que se retirasse. Quando a gente tem a Gavião Peixoto, quando a gente tem a Alameda São Boaventura consolidada, quando nós temos a Francisco da Cruz Nunes, naquele trecho da antiga padaria Glamour, né, que hoje tem o Multicenter, a gente começa a ver que surgem polos. E isso é muito natural, que nós nessa casa tenhamos essa percepção. E aí, mais recentemente, o polo da Avenida Rui Barbosa, o polo ali da principal, da Silvio Picanço, o polo da Nóbrega, no Jardim Caraí, tudo polos que foram surgindo. E aí, recentemente, nós votamos nessa casa, acho que por iniciativa do vereador Andrigo e Jonathan, o polo gastronômico do bairro Chique, totalmente assertivo, porque o bairro Chique tornou-se também um ponto comercial. E aí, vereador Renato, quero te parabenizar, porque a Luiz Palmier torna-se também um polo.
Antigamente, me lembro, vereador, que eu trabalhei ali no Ceasa, na Rua Galvão, e inúmeras vezes eu tinha que fazer entrega na Coca-Cola, que ficava ali na Luiz Palmier. Naquela época, quando tinha Coca-Cola, não tinha tantas lojas ali. Mas quando a fábrica da Coca-Cola sai dali e vai para Itambi, aquele local torna-se prédio, começa a ter uma quantidade enorme de moradores, e daí surge a necessidade de comércio. Então, tanto na Benjamin Constant, na Sapinto, na Luiz Palmier, começam a surgir um polo comercial. E vejam, por que na Maruí Grande não tem comércio forte, salvo floricultura e funerária? Porque não tem casa. Não tem casa. Agora, a Luiz Palmier, com aquele adensamento, surgimento de prédios, naquele depósito da cervejaria que tinha ali, e na própria fábrica da Coca-Cola, surgem inúmeros prédios, e faz com que aquele pedaço ali tenha necessidade de lojas de consumo rápido, lojas de atendimento a compras pequenas. É lógico que ali a gente não tem uma Casas Bahia, a gente não tem uma Insinuante, não tem um Ponto Frio, antigamente era Ponto Frio, hoje é Ponto, mas a gente tem lojas ali muito consolidadas, mercados fortes. Então eu vejo e fico muito feliz que nós estejamos fazendo nessa legislatura a formulação desses polos e dizer que, como lojista, é muito importante um polo sendo aprovado nessa casa, porque passa a ter um CNPJ, passa a ser o polo uma pessoa jurídica, vai poder tramitar projetos junto ao SEBRAE, junto à CDL, à Cierge, para que possam se desenvolver mais ainda. Então, nessa tarde, vereador, parabenizo, votarei favorável a esse projeto. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Eu não quero discutir, eu quero apenas fazer um complemento sobre a importância, presidente, das audiências públicas. O vereador Galo, por exemplo, tem um projeto que diz diretamente ao que é necessário fazer pela comunidade para fechamento de rua. Eu vou fazer uma analogia para que vocês possam entender aonde eu quero chegar. O Galo, no seu projeto, estabelece que, para que uma rua sem saída, por exemplo, possa ser fechada, é necessário que haja uma assembleia dos moradores, é necessário que se faça uma ata em que os moradores digam que eles concordam com o fechamento, 50% mais um, o que significa, pode ser fechada por maioria simples de voto da comunidade da rua afetada. O que eu quero dizer com isso? A instalação de um polo gastronômico, e a gente tem alguns na cidade de Niterói, São Francisco foi o primeiro, depois foi o da Nóbrega, é necessário que a gente consulte a população do entorno. Tem um instrumento do Estatuto da Cidade, que é o direito de vizinhança, que até hoje nenhum município regulamentou, porque é o instituto que permite à vizinhança opinar sobre algo que vai acontecer no entorno dela. Durante a discussão do PUR, da Orla da Bahia, e durante a discussão do plano diretor, nesta casa, o presidente Couto Bittencourt ainda era o presidente dessa casa, nós discutimos a necessidade de regulamentar o Instituto do Direito de Vizinhança por uma razão muito simples. Vamos supor que o presidente Cal comprou uma casa num lugar onde só tem casa, residências unifamiliares. E num belo dia, sem que a população seja consultada, Emanuel, alguém autoriza a construção de um prédio de apartamentos, acabando com a privacidade daquela família que comprou, para ter privacidade, uma casa com um muro para garantir a sua privacidade. Direito de vizinhança, por isso que é complicado, e os construtores não aceitam e impedem a regulamentação. Na reunião de ontem, conduzida, e ele vai falar um pouco mais sobre isso, do polo gastronômico do bairro Chique, alguns problemas foram levantados, o que mostra o tratamento diferenciado que existe em alguns territórios da cidade. Por exemplo, no bairro Chique, né, Jonathan, ouvimos ontem, nós não temos coleta de lixo todo dia. No polo gastronômico da Nóbrega,
Você tem coleta de lixo todo dia. Então, de que maneira Não, pois é, mas vai melhorar isso se a CRIM cumprir com o seu papel. Então, na realidade, ao fazermos uma audiência pública, e é importante, Cariello, que nós chamemos a associação de moradores, as associações de moradores do entorno, como o Jonathan fez, porque o presidente da associação de moradores que aqui esteve elencou um conjunto de pequenos problemas daquela comunidade do bairro Chique que são importantes para que o governo possa considerar que medidas adicionais ele toma. Esteve aqui o Paulo Henrique. No polo gastronômico do bairro Chique, veio aqui um vendedor ambulante, querido pela comunidade. E ele foi obrigado a ouvir do Paulo Henrique que a autorização para o ambulante, na falta de legislação, funcionar, mesmo que estivesse 20 anos naquela localidade, não é algo possível de ser feito. Então, é importante que nós façamos audiência pública, que nós convoquemos associações de moradores, para que todos os moradores possam saber todas as implicações da criação de um polo gastronômico, com todas as vantagens e as desvantagens, e as obrigações decorrentes que se quer ter do governo em relação àquele polo gastronômico. Em relação ao projeto em si, em primeira discussão, e até que nós façamos audiência pública, eu voto favorável. Paulo, uma partezinha, muito rapidamente. Pegando um trecho da fala de Vossa Excelência e também do Fabiano Gonçalves, na qual fala do crescimento habitacional naquela região, nós temos ali 3 prédios. O prédio da antiga Coca-Cola é o Neo-Niterói. O da antiga fábrica da Antártica é o Ventura. E nós temos um outro ali do lado da praça, deputado Flávio Palmier da Veiga. Recentemente, presidente Cal, publicou no Diário Oficial, através da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento, a IMUSA, designar os fiscais Fulano e Bertano para exercer, em nome da IMUSA, a fiscalização dos seguintes serviços: revitalização da praça Flávio Palmier da Veiga. Qual o objetivo disso aqui, Paulo Eduardo? É justamente levar todo aquele food truck para dentro da praça, ouvindo a população, os moradores daquela região. É importante demais a gente ouvir o setor, ouvir também os moradores que se utilizam daquele polo. É muito importante, Paulo, a gente fazer realmente essa audiência pública. Não deixaríamos de fazer para que a gente possa criar parâmetros naquela região e desenvolver uma atividade muito bacana que é o polo gastronômico naquela região, polo gastronômico, e também reurbanizar, revitalizar toda aquela área, não só da Praça Flávio Palmier da Veiga, mas também na própria Luiz Palmier. Então é importante a gente debater isso com a sociedade civil organizada, com a representação daquela região e também com os moradores. Vereador, uma parte. Perdão. Quando Vossa Excelência fala do truck na praça, nós temos aqui nessa casa, nos debruçarmos numa legislação específica para esse fim. Não existe hoje na cidade de Niterói uma legislação que abarque o funcionamento, a autorização precária de food truck em praças, em polos. A gente precisa debater se existe uma legislação. Eu não conheço. Tem? Só especificamente no Barreto. Então, Só mas ali. eu acredito que é Não uma temos. legislação que a gente precisa avançar, porque é uma realidade desse tempo. Os trucks, bike truck, food truck, né? Então, é preciso avançarmos nessa discussão. Colocarei em votação a matéria. Para discutir rapidamente, Desculpe, presidente. vereador Jonathan, com a palavra. Estava aqui acompanhando os meus pares no diálogo e quero me juntar a eles aqui para poder discutir um pouquinho o projeto. Primeiro, quero parabenizar aqui o mandato do vereador Renato Cariello, junto com o mandato do vereador Paulo, que é coautor, mas também o ex-vereador, hoje vice-prefeito Bagueira, considerando a importância que é o polo gastronômico do Barreto e toda aquela região para os moradores, para a população e para os mandatos aqui citados.
O vereador Paulo trouxe aqui memória do encontro que nós fizemos aqui ontem, presidente, na audiência pública, para poder discutir e debater a criação, a instalação do polo gastronômico do Fonseca, lá no bairro Chique. Foi uma audiência pública, vereador Renato, muito importante, porque nós conseguimos ouvir comerciantes, conseguimos ouvir moradores, conseguimos ouvir o poder público e a sociedade civil sobre a importância do investimento público e de potencializar aquela região com a transformação do Fonseca, do bairro Chique, num polo gastronômico. Estava aqui a Ordem Pública com o secretário Paulo Henrique, estava aqui o 12º Batalhão com o Tenente Reuel, da Companhia Destacada do Fonseca, estava aqui o representante da Associação de Moradores do bairro Chique, estava aqui o representante dos comerciantes do Verdinho, Feijão de Cor, do Maciel. Então, diversas pessoas que estiveram aqui com a gente debatendo a importância desse projeto, vereador Daniel. E é aquilo que a gente já dizia lá atrás. Niterói se divide, presidente, em subbairros, em regiões que vão avançando e vão desenvolvendo ali, que são potências. Nós temos o Polo Gastronômico de Caraí, que é uma potência na Zona Sul, o Polo Gastronômico de São Francisco, Polo de Piratininga, Jurujuba, vereador Andrigo, que já é uma potência gastronômica para aquela região da nossa cidade, e a gente consegue ver agora isso avançar também para a Zona Norte de Niterói. Nós já estamos debatendo o polo do bairro Chique. O Barreto é, sem sombras de dúvidas, vereador Cal, um polo que precisa ser desenvolvido e potencializado, assim como nós temos também aqui, vamos debater o polo da São Januário, que é uma outra região importante e que precisa ser discutida e precisa ser fortalecida. Eu tenho a certeza que essa vocação, ao mesmo tempo que regional, é uma vocação que faz com que muitas outras pessoas venham para essas partes da cidade. Quantos de nós, às vezes moradores de outros bairros, vamos a uma reunião, a um encontro, a uma conversa, a um almoço, num restaurante que está em outra zona, em outra região da nossa cidade? É isso que faz com que Niterói seja esse reduto e, ao mesmo tempo, esse encontro de diversidade gastronômica e cultural. Para além disso, presidente, a gente começa a enxergar aí uma possível rota gastronômica e cultural, vereador Galo, de possibilidades que a cidade tem de promover os bares, os restaurantes e fazer com que as pessoas de Niterói consigam fazer uma rota culinária e, ao mesmo tempo, se identificar com a sua cidade, com o seu bairro e com a sua região. É muito importante que a gente consiga discutir esses projetos aqui na Câmara, debater, aprovar, porque isso gera emprego, gera renda, transforma bairros e regiões com investimento público, valoriza aquele lugar e, ao mesmo tempo, potencializa aquele empreendimento, aquele comércio, fazendo com que os empresários consigam ampliar o seu restaurante, ampliar o seu bar, ter mais investimento e poder oferecer ainda mais qualidade para o público, para as pessoas que procuram essa região. Parabéns aos autores do projeto, conto com o apoio do nosso mandato, porque Niterói é, sem sombra de dúvidas, um celeiro gastronômico e cultural para todo o estado do Rio de Janeiro. Para discutir, presidente. Vereador Daniel Marques. Cumprimentar aqui o vereador Renato. Lembrar que a gente tem projetos parecidos também, né? Eu e o vereador Fabiano, a gente tem o projeto, junto com o Casota, da América Oberlander. Eu acho, Renato, que tão importante quanto discutir em audiência pública ou não, é a gente conseguir acompanhar na hora da regulamentação via decreto, porque o vereador está pedindo porque ele conhece o local, né? E um vereador pede algo que não conhece. E aí, quando a gente consegue, vereador Emanuel, encampar na lei um polo gastronômico, na hora de que regulamenta, é que é importante, Vossa Excelência, por exemplo, com toda a propriedade para estar lá no polo do Barreto. Por quê? Porque Vossa Excelência sabe se tem abuso de som, se tem abuso de ocupação de espaço, e aí o decreto arruma a casa. Como a gente não consegue, e nem é bom, engessar no projeto, a iniciativa do vereador é marcar a posição para defender quem ali tira seu sustento, quem ali gera emprego. Então, a importância nossa é nesse sentido. Então, eu acho assim, quero dar parabéns a Vossa Excelência ali sabe bastante, e eu vou votar a favor. Eu quero aproveitar e fazer um convite aí, eu queria pedir, Galo, Andrigo,
a atenção de vocês para nos ajudar nisso. Na próxima terça, 10 horas da manhã, a minha comissão de desenvolvimento econômico, junto com o Fabiano, que é vice, e o Emanuel assinou, a gente vai fazer uma reunião, 10 horas da manhã, com fiscalização de postura, guarda, reunião de trabalho, não é audiência pública, guarda e vigilância sanitária. Eu tenho recebido muita reclamação de comerciante, de prestador de serviço, sobre todas essas fiscalizações que acontecem. O Evandro do Crepe em Charita está proibido de trabalhar, exemplo. Pegaram o churrasquinho do Chicão, 30 anos vendendo em Santa Rosa, está proibido de trabalhar. Passaram na América Uberlândia, tiraram as cadeiras. Passaram na minha rua, no Doutor Sardinha, Bar do Augusto, Bar do Melo, o Melão, tiraram as cadeiras. E eu estou querendo atualizar essa legislação que diz respeito à postura, Pipico, porque, exemplo, para você ocupar calçada, primeira exigência, a calçada tem que ter 4 metros. Cara, mas se a lei de acesso, a lei brasileira de inclusão, se o manual de calçada fala que se você salvaguardar galo 1,5 metro para o passeio ser livre, o resto você pode usar. Então é possível, o Código de Postura diz que para poder autorizar, vereador Sabino, tem que ter 4 metros de calçada. Cara, a gente pegou leis de cidades muito mais organizadas que a nossa, com 2, 2,5, 3, sem obrigação de tamanho de calçada, desde que se mantenha livre 1,5 para gestante, cadeirante, pessoas com dificuldade de mobilidade. E eu acho que chegou a hora da gente entender o caso a caso da cidade. Pensa no músico. Pensa em manter de pé ali uma atividade comercial, vereador Emanuel, depois da pandemia. Daniel. Eles já pagam a taxa para poder usar calçado, ou seja, é cobrado. Não estou questionando. Mas aí você paga, mas, por exemplo, esses lugares que eu citei, quando o cara foi para se legalizar, a resposta é impossível legalizar porque a lei não autoriza, sua calçada tem 3,5 metros. E eu não quero entrar em detalhe de calçadas em Niterói, que o poder público não só fecha os olhos, como fomenta telão, samba, aí tem de tudo, aí pode. E aí lei tem que ser impessoal, né? A lei precisa cumprir o caráter de ser isonômico, né? Para todo mundo. Eu quero fazer uma discussão saudável de atualizar a Galo, e Vossa Excelência entende disso, tem muita prática nisso, seria importante ter alguém lá, se Vossa Excelência não puder, para nos ajudar a organizar isso. Eu não quero ser padrinho disso, mas assim, os caras estão fechando. Um deles que bota lá, e aí vamos discutir certo ou errado, mas que bota lá uma churrasqueira para o lado de fora, para fazer lá o churrasquinho, é vedado. Aí o cara falou, o meu serviço não subsiste sem isso, vou fechar. É bom para quem? Uma parte do vereador, rapidamente aqui, uma parte, isso surgiu ontem na nossa audiência pública, exatamente dentro desse detalhe que Vossa Excelência traz para o debate, e o coronel Paulo Henrique, secretário de Ordem Pública, trouxe exatamente essa informação. A necessidade que essa casa tem de debater especificamente determinados temas de acordo com determinada região, com determinada localidade, com determinado polo, por exemplo, porque um varia de uma coisa para outra, é importante ter esse olhar, e ele disse, coloca, obviamente, a responsabilidade sobre esta casa, por conta de debater e alterar a legislação especificamente, e nos provoca para que a gente possa fazer essa discussão, e da outra vez a gente chegou a conversar sobre isso. Eu acho que, de fato, precisa partir, como está partindo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, considerando a importância do tema, mas também a amplitude dela para as diferentes regiões que a gente tem em Niterói. Então, conta com a gente para o debate, considerando a importância e a necessidade de olhar, termos esse olhar minimalista, assim, para os detalhes que vão pegar esses comércios da cidade. Eu e o vereador Andrigo, a gente fez um belo trabalho, baseado num trabalho antigo do Bruno Lessa, lembra, Andrigo? A gente lapidou, melhorou aquele projeto de lei do Bruno, deixamos vetar aqui em 2021 do Bruno, Galo, porque teve um acordo de melhorar. Só que eu e o Andrigo, a gente também não quer ser dono da verdade. Então, assim, a gente construiu uma minuta, mas quer ouvir o governo, porque depois a gente constrói a minuta e o governo não quer cumprir, Galo. Ninguém está aqui para fazer embrólio com isso, porque as pessoas realmente estão perdendo tempo, estão perdendo cliente, perdendo dinheiro e fechando. Então, é algo sério. E eu acho que, assim, tanto o Emanuel quanto o Galo, o Cal, que conhece a Ilha da Conceição, a gente precisa entender essas peculiaridades. Uma parte é o vereador Douglas. Uma parte, vereador Daniel. Eu ouvi agora a fala do vereador Jonatas, desde o início do nosso mandato,
A gente tem discutido essa questão, né, em contato também com o secretário Paulo Henrique. Paulo Henrique reiteradamente repetiu, olha, isso cabe à Câmara decidir, cabe à Câmara legislar. Só que eu acho, acredito que a Prefeitura ela poderia montar uma comissão, grupos da Secretaria de Ordem Pública, vereador Leonardo Giordano, grupos da Secretaria de Urbanismo, montar uma comissão que dialogasse com essa casa e que, de fato, a gente tirasse essa ideia do imaginário e colocasse essa ideia em prática. Quantas vezes já viemos aqui no microfone e repetimos, o Paulo Henrique, ele diz que é de competência da casa. Só que quando isso vai começar a andar, presidente? Quanto isso, a gente, há 3 semanas, estava fazendo a prestação de contas dentro do Campo São Bento, e isso é bom falar, e me chegou um guarda municipal e falou, olha, a direção do parque está dizendo que você está em um local inadequado, em um local seu banner está irregular. Aí eu falei, olha, eu estou irregular fazendo a prestação de contas do meu mandato, eu não estou atrapalhando ninguém, estou aqui no dia de sábado prestando conta do meu mandato, não estou atrapalhando a via. Que autorização é essa? Peça para que a coordenação do parque venha até aqui e fale comigo. Me mostre qual é a lei, qual é o decreto que eu estou quebrando. E não veio ninguém. Mas depois a gente soube, vereador Daniel, não sei se Vossa Excelência sabe, que nos finais de semana parece que é uma menina com uma camisa de uma empresa que presta serviço para Niterói, da Perfil X, que coordena, que organiza, né? Eu esqueci até o nome dela, senão eu citaria o nome dela, que coordena o Campo São Bento. Aí eu falei, olha, caso ela venha aqui e peça para que eu pare de fazer a prestação de contas, eu posso até parar. Mas eu vou aproveitar que eu estou no Campo São Bento e vou pedir a autorização de todo mundo, porque eu sei que existe ali uma prática ilegal de pagar de forma indevida para trabalhar. Isso a gente está investigando, por isso que eu estou falando isso, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Enquanto isso, nós temos pipoqueiros no lado de fora, eu sei que outros vereadores já receberam essa demanda, de pipoqueiros que têm história nessa cidade, de 20, 30, 35 anos, que são proibidos de entrar no Campo de São Bento. Só podem entrar e tem que falar assim, olha, eu só vou usar o campo para passar. Então eu não vou vender para ninguém. Aí é autorizado, essa direção que a gente não sabe quem autoriza, aí o pessoal pode passar dentro do Campo São Bento. Isso acontece por quê, presidente? Falta de legislação. Quando não se tem uma legislação, surge um espertalhão e começa a querer organizar da forma que bem entende. Então, eu faço aqui um pedido, principalmente os parlamentares da base, para que a gente coloque isso em prática. A gente precisa provocar, porque não adianta a gente querer legislar por algo que muitas vezes a gente não sabe. A gente precisa da ajuda do Paulo Henrique, a gente precisa da ajuda da Secretaria de Urbanismo para dizer, não, até aí vocês podem, até aí vocês não podem. Às vezes a gente vai querer criar uma legislação num certo local, que isso vai trazer algum problema, que existe algum estudo que a Prefeitura já tem e a gente não tem acesso a esse estudo. Então essa ideia é uma via de mão dupla, presidente. Precisa ser montada uma comissão por parte da Prefeitura, com a Secretaria de Ordem Pública, com a Secretaria de Urbanismo, para que a gente de fato coloque isso como lei e todos esses espertalhões que acham que estão dono na cidade, principalmente mandando no Campo de São Bento, impedindo que pessoas que têm história com essa cidade, de 20, 30, 35 anos, de ganharem o seu pão de cada dia. Então aqui faço mais uma vez o pedido da Vossa Excelência para que a gente coloque isso em prática, que isso está sendo repetido, reiterado, que depende, Paulo Henrique joga para casa e a casa não faz a lei, porque a gente não sabe qual o tipo de lei que a gente tem que fazer. Então fica essa cobrança, principalmente, e pedido de ajuda também à liderança do governo para que a gente consiga colocar isso em prática. Obrigado. Concluo, presidente, dizendo que um dia que um político for proibido de prestar conta de seu mandato numa praça pública, esquece de chamar de democracia, né? Eu não vou nem comentar o que o Douglas colocou aqui,
Eu espero que não se repita. Vou fazer muita panfletagem no Campo de São Bento prestando conta. E eu espero nem ser abordado, porque isso é uma loucura, imagina. É claro que tem que ter ordem em qualquer parque, né? Tem que ter ordem, é um parque urbano. Agora, a gente está fazendo atuações políticas, pessoal. Amanhã pode ser você, Renato. Pô, imagina fazer isso com o Renato Cariello ou com o Galo. Vai sair alguém, né, meio empenado dessa resenha. Então, não vai? Então, assim, obrigado, presidente. Agora, é que ele não vai na ilha, né? Se ele for na ilha, ele vai ter um... Presidente, uma questão Para discutir. de ordem. Não, você está Se é discutindo o a mesmo matéria tema, ainda. se é o mesmo tema, É para discutir. ele continua. O vereador Sabino. Rapidinho, para discutir, queria parabenizar o vereador Renato por essa iniciativa e dizer o seguinte: o polo gastronômico hoje tem uma importância fundamental para a cultura, vereador Léo, porque no polo gastronômico tem mais ou menos o formato dos shoppings, que atendem, né, vários lugares ao mesmo tempo com uma apresentação só. Então, acho que de suma importância esses centros gastronômicos espalhados pela cidade, que vão dar oportunidade para os artistas da cidade se apresentarem. Claro que organizados, com uma estrutura de som, né, com um formato que tenha a ver com a vizinhança, que respeite a vizinhança, mas eu acho que é muito importante os polos gastronômicos para a cultura, para apresentações artísticas. É isso. Parabéns, vereador Renato. Presidente, rápido, só uma contribuição. Primeiro também Vossa saudar... Excelência, uma gravata vermelha bonita hoje. Obrigado, eu gosto do vermelho. Primeiro, realmente saudar o vereador Renato pela iniciativa, né? O vereador Renato sempre contribuindo muito com a cidade e com nossos munícipes. Eu fiz questão de falar um pouco sobre isso, porque, de fato, a gente lida e muito em função da minha história de vida, né? Eu sei exatamente a dificuldade que é isso. A gente há muito tempo vem brigando, vereador Renato, para que ali no ponto final de Vaza das Moças não se tenha um polo gastronômico, mas que a gente consiga fazer a ordenação, né, das pessoas que trabalham ali. Eu, particularmente, por exemplo, durante cerca de 10 anos, vivi exatamente de venda ambulante ali naquele ponto final em Vaza das Moças, e a gente está avançando num projeto junto com a Secretaria de Ordem Pública, com o secretário Paulo Henrique, para que a gente possa legalizar aquelas pessoas. Então, ter, de fato, uma legislação que ampare essas pessoas e que elas possam ter a tranquilidade de desenvolver as suas atividades é fundamental. Então, quero aqui me somar aos companheiros e dizer que a gente vai também brigar muito para que lá em Vaza das Moças a gente possa organizar, ordenar para aquelas pessoas que vivem ali do ponto final de Vaza das Moças possam fazer as suas atividades sem nenhum tipo de preocupação. Obrigado, presidente. Ok. Colocarei em votação... o vereador Galo, desculpa. Para discutir, senhor presidente, bem rápido. Não, eu vou falar sobre Sim, assessora de... Só porque eu sou grandão, todo mundo fica aí. Eu acho alto aqui, 2 metros, é eu, Douglas e mais ninguém, né? E Fabiano. Então tem que ter um exclusivo para a gente. Daniel, 1,38 m, esqueci de Daniel. Senhor presidente, primeiro, para parabenizar a iniciativa do vereador Renato Cariello, e dizer que é muito importante a cidade de Niterói cada vez mais avançar, Renato, nesse tema, que é o polo gastronômico. Eu acho que a doutor Flávio Palmier, que é uma espinha dorsal, que ali cruza todo o trânsito, quem vem de São Gonçalo, quem vem, quem vai, pega o pessoal do Largo do Barrada, pega o pessoal da Engenhoca, e ali já é um comércio forte, só que não é organizado, como tem o polo gastronômico agora, do Jardim Caraí. Foi preciso organizar um polo gastronômico para que pudesse ser aquele sucesso que é hoje. E lá tem muitos comércios, mas um comércio desordenado. Você não sabe o que é quem, você não tem condições. Isso é muito importante. Então, a partir desse momento, desse projeto de lei sendo aprovado, eu sei que vai ordenar, vai organizar e vai prender os moradores lá. Não vai ser preciso mais os moradores sair da Zona Norte, ali da periferia, para ir lá para o polo gastronômico, lá no Jardim Caraí, Sabino. Para ir lá em cima, Itacoatiara, para ir lá na região oceânica. Então, Niterói tem esse potencial, principalmente a Zona Norte, que existe estabelecimento ali muito bom. Tem botequins,
maneiro, tem lojas maneiras, tem restaurantes bons. Então, faltava justamente um projeto de lei que vai organizar esse polo gastronômico. Então, eu queria parabenizar o vereador Renato Cariello, que a Zona Norte, com certeza, vai ganhar mais um atrativo, e é o que eu falei, quero reiterar, e os próprios moradores vão ter direito ao seu próprio lazer, de escolher um bom restaurante, um bom comércio, para usufruir com sua família, seus filhos, e sem precisar ir lá para a Zona Sul, para a região oceânica, e correr o risco ainda de ser preso pela lei seca. Parabéns, vereador. Vereador Rodrigo. Presidente, somar a fala aqui... Falar, Léo? Você primeiro pode ir. Somar a fala aqui dos demais vereadores, não vou demorar, porque hoje, Galo, tem jogo do líder, né? Segue o líder. A gente, ao invés de a gente se unir... Tem jogo do líder. Mas, presidente, eu quero me somar aqui à fala dos demais vereadores. Eu tive a oportunidade, junto com o vereador Jonathan, de ontem realizar a audiência pública, Jonathan. Peço desculpas, não pude estar presente. Sobre o polo gastronômico do bairro Chique. Aprovamos também aqui, presidente, o polo gastronômico de Jurujuba, onde Paulo atendeu lá o restaurante Berbigão, o Bicho Papão, o Celinas, aquela área tão nobre da cidade e que já é muito frequentada. E tenho certeza, Renato, parabenizo Vossa Excelência, vereador, por mais esse PL que contempla uma área da cidade que necessitava, Galo, ser resolvida. Muito necessária, principalmente pelos comerciantes daquele local, Renato, que estavam aqui procurando, até que cheguei a comentar com Vossa Excelência, e Vossa Excelência me disse que já estava com o PL em andamento. Então, é mais um polo gastronômico, Paulo Eduardo, para a cidade de Niterói, e é importante as pessoas saberem o seguinte: a votação do polo gastronômico não é só uma coisa simbólica, ela dita regras para os locais e que acaba beneficiando todos os comerciantes locais, né? Isso é muito importante, principalmente o Barreto, que vinha passando por alguns problemas com a questão da fiscalização. Então, é um grande avanço e, mais uma vez, quem ganha é mais um bairro da cidade, quem ganha é a Zona Norte, como foi no Fonseca, né, Jonathan? Quem ganha agora é o bairro do Barreto, através do vereador Renato Cariello. Parabéns, vereador. Presidente, para discutir, nós vamos em seguida apreciar um requerimento que eu pedi para ser votado, mas eu que fiz questão de, nessa parte ainda da sessão, fazer um cumprimento ao vereador Renato Cariello por essa importante iniciativa de organizar esses locais da cidade em polos gastronômicos. Vários vereadores tiveram iniciativas similares com locais diferentes da cidade. Isso ajuda, é importante, eu estava trocando ideia aqui com o vereador Fabiano Gonçalves, porque a gente consegue ter um olhar da prefeitura sobre esse tema, os investimentos atinentes à área, né? E, ao mesmo tempo, você consegue, quando fizer e modular outras leis, levar em consideração que há um olhar legislativo de que aquela região possui alguma característica especial. De alguma forma, isso se liga com a ideia que a gente tem, embora não tenha o mesmo efeito jurídico, eu não estou dizendo que é igual, mas se liga com a ideia da gente ter zonas ligadas ao patrimônio histórico, ter zonas de especial interesse social. Assim é uma zona, uma região com especial interesse gastronômico, um polo gastronômico. Isso é bom para a cidade, organiza a cidade melhor, permite a gente fazer políticas públicas, e todas as secretarias do governo podem propor políticas públicas entendendo que é do interesse da cidade fazer com que aquele local se desenvolva dentro dessas características. Então, dá para ir a Secretaria das Culturas e propor ações, dá para ir outras secretarias, né, não só da cultura. Vamos lá, o meio ambiente para ver questão de poluição sonora, até às vezes no sentido de regular mesmo, de organizar, porque esse também é um outro problema importante que a gente tem. Então, nesse sentido, presidente, é para parabenizar o projeto do vereador Renato Cariello, dizer que é importante que a gente siga listando os patrimônios históricos de Niterói, os patrimônios culturais e imateriais de Niterói, as áreas de especial interesse social da cidade de Niterói e também, neste caso aqui, os polos gastronômicos, para a gente poder olhar para a cidade a partir de alguma pista do seu planejamento e aí assim conseguir modelar o futuro. Então eu parabenizo o projeto, também votaria a favor dele, presidente.
Colocarei em votação a matéria. Vereadores que se aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, Só um minutinho. Paulo, deixa eu só votar o requerimento. Aí você fala em seguida, não vou nem falar. Não vou desde te que Vossa comentar, Excelência me ouça. não. Tudo bem. Pedido de voto, vereador autor. Falei, cara. Primeiro, agradecer ao conjunto de vereadores pela aprovação desse grande projeto, não só da minha autoria, mas também do nobre e querido vereador Paulo Eduardo Gomes. Agradecer ao conjunto de vereadores, mais uma vez, dizer que esse parlamento tem 21 vereadores que comungam das mesmas ideias e ideais para que a gente possa cada vez mais alavancar o progresso para a região norte. A região norte vai ser, desde o bairro do Fonseca, Barreto e Engenhoca, serão contemplados com vários polos gastronômicos naquela região, que não só vai melhorar e revitalizar aquela região, como também fazer com que os moradores daquela região se aproveitem e se deliciam das boas práticas da gastronomia em nossa cidade. Muito obrigado a todos os vereadores, dizer para o Paulo Eduardo que é uma honra aprimorar um projeto já aprovado de Vossa Excelência e que a gente cada vez mais continue alavancando o progresso para a cidade de Niterói. Obrigado, presidente. Requerimento 91 do vereador Leonardo Jordano, requer audiência pública para debater o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia e o Dia do Orgulho Trans. Em discussão. Presidente, só para verbalizar aqui, explicar aos demais vereadores, essa é uma proposta de fazer uma audiência pública, ela vai ter conteúdo, mas ela também vai ser uma sessão solene. Vai ser um debate sobre as questões do movimento LGBTQIA+, na cidade. É um movimento de luta importante de Niterói, que tem uma tradição muito poderosa, é uma das maiores manifestações de massa da cidade de Niterói. A parada LGBTQIA+, em Niterói, tem em muitas edições praticamente 100 mil pessoas na Praia de Caraí. E vai ser realizada uma audiência pública, que também é uma sessão solene, por ocasião de duas datas marcantes: o Dia Mundial de Luta contra a LGBTQI-fobia e o Dia do Orgulho Trans. A gente vai realizar essas atividades junto com o Grupo Diversidade de Niterói, junto com o Grupo Transdiversidade e outras ONGs, instituições, todas elas estarão convidadas para que a gente possa travar um debate aqui sobre os investimentos públicos que têm sido feitos, sobre as dificuldades desse segmento, sobre casos de violência que têm sido acolhidos pela CODIR, que é a coordenadoria da Prefeitura de Niterói, ligada a esse tema, presença, se possível, da Defensoria Pública, de outras ONGs, para poder falar um pouquinho dos seus trabalhos. E a gente precisa dar voz a essas denúncias, porque elas são graves, presidente. Nós ainda somos um país com uma LGBTQI-fobia intolerável, um índice de violência absurdo e morte de pessoas que perdem a vida simplesmente por amar do jeito que amam, simplesmente por serem elas mesmas, simplesmente porque elas desejam livremente exercer o seu direito cidadão. Aí vai alguém lá e mata. Vai alguém lá e persegue, vai alguém lá e se mete na vida da pessoa e reprime e procede contra ela violência física ou muitas vezes simbólica, que também é violência. Constrange, faz piada, atiça a pessoa, de alguma maneira incomoda a pessoa, molesta a pessoa, tanto do ponto de vista físico, mas também vale dizer do ponto de vista simbólico, porque alguém ser xingado, perder o emprego, ser expulso de casa, ter a vida dificultada, tudo isso é violência também e tem que entrar no rol de violências a serem denunciadas. Então nós vamos fazer essa importante atividade e esse requerimento é para aprová-la em caráter oficial na Câmara de Vereadores de Niterói. Muito obrigado, senhor presidente, conto com o voto das demais vereadoras e vereadores. Obrigado. Não havendo requerimento, está aprovado. Presidente, para de discutir. Está discutindo. Tá. Só para deixar bem claro, né, o meu posicionamento, não sobre o mérito dessa matéria, mas sobre a questão de audiência pública. Eu já propus algumas audiências públicas aqui e algumas pessoas fizeram barulho. Vamos pedir até o presidente para impedir uma audiência pública. Eu acho um absurdo, independente do tema. Nunca farei então, os vereadores, acredito que, não vou dizer nunca, mas
Até então não vejo motivo plausível para tentar impedir vereador A, B ou C, independente do viés ideológico, propor, né, e fazer a sua audiência pública e aqui fazer o seu evento. Então, meu voto, sempre em audiência pública, independente do tema, vai ser favorável, discordando ou não do mérito do que vai ser debatido. Então, colocar em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Finalmente, Abrindo um pequeno expediente. Presidente, eu queria muito agradecer o apoio especial e carinhoso do vereador Douglas Gomes, que tem apoiado as lutas e audiências que o nosso mandato está propondo. Eu não pretendo impedir nenhuma das audiências do vereador, mas o problema do critério é o cuidado, porque vai que a gente propõe uma audiência pública aqui em Niterói para falar um pouquinho da expectativa da cidade em relação à prisão do Bolsonaro. Vai ficar tendo que votar a favor. Mas tirando aqui essa brincadeira, que é só brincadeira, é bom, é importante e é marco civilizatório que o Douglas, que representa outra posição, vote favorável à audiência pública. Eu quero valorizar e marcar isso no plenário. Obrigado, presidente. Abrindo o pequeno expediente, está escrito primeiro o vereador Marcos Sabino. Vossa Excelência, tá bom, vereador. O vereador Marcos Sabino vai dar uma palavra, vai dar um time. Sei, mas Vossa Excelência deveria ter convencido ele antes desse constrangimento de eu barrar ele. Eu sou rápido. Pelo Estatuto do Idoso. Como ele é um vereador democrata, dará a Vossa Excelência a palavra. Antes, Sabino, eu queria apenas fazer... claro que sou eu. Eu queria fazer... Não me Você prometeu que ia ficar. Depois não reclama do Túlio dizer que tem gente que vota e depois sai correndo. Então, mas é natural, Léo, é natural que o comportamento maduro do vereador Douglas tenha acontecido exatamente no dia que ele deu tratamento à moção de repúdio ao Maduro. Ele teve uma conduta madura. Mas olha só, rapidamente, é porque eu tenho compromisso, assim como vários vereadores têm compromisso, eu hoje tenho um compromisso muito sério, que ninguém tem nada com isso, mas é um compromisso meu com outros vereadores. Temos uma reunião muito importante, mais tarde. Vai ver o jogo, Engenho de Dentro. É o jogo, né? Qual o local lá do Engenho de Dentro. Raramente eu me faço mais. Há muito tempo eu não tenho um prazer tão grande quanto esse, então eu vou me dar ao luxo de me ausentar, talvez, da sessão, com certeza, antes dela acabar. Mas eu queria fazer alguns comunicados importantes, e o último são 3, e o último deles é dirigido ao presidente Cal. Mas vamos começar pelos 2 informes que eu gostaria de dar. Como vocês sabem, o nosso mandato não faz requerimento. As informações, presidente Cal, que nós precisamos ter do governo, nós temos feito através de pedidos de informação registrados no sistema, que com base na lei de acesso à informação, que foi inclusive municipalizada no governo Rodrigo, nós fazemos uso disso. Então tem duas solicitações, e eu não sei se eu serei o único, que eu desconfio que o Daniel, rápido no gatilho do jeito que ele é, já deve ter feito também. 2 pedidos de informação ao governo municipal que eu queria tornar público ao povo de Niterói, em respeito a esse povo, e aos meus colegas de mandato. Solicito que seja encaminhado inteiro o teor dos cálculos relativos às verbas rescisórias devidas, incluindo pagamento de aviso prévio, 13º, salário, férias vencidas e ou indenizadas de todos os trabalhadores delegados do quadro de pessoal da EMUSA no dia 25 de maio de 2023, conforme portarias publicadas em 26 de maio de 2023 nos atos oficiais do município. Então, eu quero saber todas as despesas decorrentes disso, porque eu tenho certeza absoluta que o povo de Niterói vai pagar através da fonte 100, através do Tesouro, sem que seja cobrado a quem foi responsável ao longo do tempo pela criação dessa situação. E o outro pedido de informação, Andrigo, solicito cópia de inteiro teor, esse também é muito importante. Nós, vereadores, tomamos conhecimento pelo portal da EMUSA do inteiro teor do relatório da comissão. Só que a leitura feita de maneira quase que detalhada pelo vereador Daniel não deixa claro alguns pontos que, através desse
ofício de informação eu estou fazendo. Solicito cópia de inteiro teor do processo administrativo responsável pela criação e pelo registro completo da execução do trabalho de comissão especial formada por representantes do Comitê de Integridade e Compliance, bonito esse nome, né? Compliance. O Emanuel já aprendeu esse nome? Compliance. Representante... Paulo, desculpa, é requerimento ou pelo ESIC? ESIC. Tá. Não faço requerimento. O governo tem respondido tudo. Eu acho que a gente tem que eliminar e sair do cenário as discussões que nos envolvem de temas que podem ser resolvidos de outra maneira. A gente está aqui para discutir a cidade e não as informações que os vereadores querem ter para poder exercer o seu mandato de maneira plena. Então, por representante do Comitê de Integridade e Compliance e pelo secretário municipal de obras, com a finalidade de realizar avaliações e encaminhamentos sobre a governança da EMUSA, com todas as cópias de atas de reuniões e demais anexos que contribuíram e que fizeram parte do trabalho que gerou o primeiro relatório da comissão especial criada pelo decreto 14777. Esse é um elemento que eu estou dando ciência, não tem requerimento, não tem nada, e o governo vai responder na hora que ele tiver responsabilidade de responder e der tempo para responder. O segundo é uma preocupação, presidente. Está havendo um processo de licitação para a administração do Hospital Carlos Tortelli, Hospital Municipal Carlos Tortelli, através de uma organização social. Há indícios de que a organização social que possa vir a ganhar a gestão do Hospital Municipal Carlos Tortelli, que muita gente conhece como CPN, há uma entidade, uma organização social, Galo, de nome Associação Filantrópica Nova Esperança, que tem trambiques em Volta Redonda, em São Paulo e vários lugares do Brasil, trambiques trabalhistas. Essa é a consequência do governo insistir em não fazer concurso público para colocar na rede profissionais estatutários e coloca organizações sociais que causam os mais variados trambiques aos trabalhadores. Recebem do governo e não fazem quitações trabalhistas. Por último, presidente, eu gostaria que o presidente prestasse atenção. Vereador Paulo, você me permite uma parte nessa questão de OS? Claro. Eu queria dizer a Vossa Excelência... Você tem dúvidas sobre ela ser uma trambiqueira ou não, né? Não compete. Se ela participou do certame, ela certamente teve as certidões dela atestadas para apresentação. Então, até que prove o contrário, ela está apta. Caso contrário, ela seria desclassificada, até porque o segundo colocado faria de tudo para tirá-la. Ponto. O que eu quero destacar é, com todas as reservas que eu tenho, a questão de organizações sociais. Eu quero dizer que a intenção do governo municipal, quando busca uma forma mais célere de gestão de equipamentos públicos estaduais, aliás, municipais, ele vai de encontro, ou vai ao encontro, de uma nova lógica implantada no Brasil de gestão de saúde por organismos sociais filantrópicos. Por organismos sem interesse nenhum. Sociais. Sim. E aí eu tenho que fazer essa fala para Vossa Excelência. A concepção não é ruim. Se Vossa Excelência dizer que é ruim, eu vou dizer para Vossa Excelência, não é a concepção. Porque você dá uma autonomia, você faz um repasse mensal para alguém que vai ter liberdade de gestão, de contratação, de compra de insumo, de manutenção, reposição de equipamento, com muito mais celeridade que a Fundação Municipal ou que a própria Secretaria Municipal de Saúde venha a fazer. Por quê? Porque a Lei 8666, quem é ordenador de despesa e quem já foi gestor público sabe que saúde não tem como esperar, vereador Cal. Imagine um paciente que precisa fazer
imediatamente, sob pena de risco de vida, e ele tenha que fazer uso de um medicamento que a Secretaria Municipal não tem. Como que se compra isso? Eu vou abrir uma dispensa de licitação para comprar. Não dá tempo, a pessoa morre. Ao passo que numa OS, pela possibilidade que ela tem de mandar o fornecedor trazer e ela acertar daqui a 5 dias, 15 dias, no mês seguinte, eles têm essa liberdade. Então, por esse caráter de urgência, olhando pelo bem maior que a vida, eu não sou contrário ao OAS. Eu não sou. Eu sou contrário às pseudos OAS. Porque quando Vossa Excelência vê um Instituto Sara Kubitschek, Vossa Excelência conhece? Não, mas isso existe Não, antes de eu estou existir perguntando OS. se Vossa Excelência Claro, conhece. Claro. A gente vai dizer que é ruim. É mais antigo do que eu tenho de idade. A Vossa Excelência vai dizer que é ruim? O Instituto do Cérebro, o INTO, e aqui eu posso enumerar alguns outros. Nós não podemos dizer que é ruim. A concepção é boa. De repente, a execução é prejudicada. Agora, é prejudicada por quê? É prejudicada pela própria lei. Porque, se Vossa Excelência souber me explicar, não há nenhum óbice para uma OAS que tenha débitos trabalhistas parcelados de participar do certame, porque ela tem uma certidão positiva com efeito negativo. Mas isso é legal. Pode até ser imoral, como eu acho que é. Mas é legal. E aí, Vossa Excelência faz esse discurso do trambique, eu sou obrigado a vir aqui falar o seguinte: se ela fosse uma trambiqueira, ela não teria certidão, porque a certidão hoje é digital, não tem nem como o cara forjar. Antigamente ninguém trepava a certidão, fazia a falsificação de papel, hoje não dá, Paulo, hoje é sistema, então... Ok, eu não queria discutir... Não, eu só queria... não vamos discutir, mas eu só não posso deixar passar isso com todos os senãos que eu tenho com a AES. Mas eu tenho ótimos exemplos que me fazem crer que a ideia, ela é boa. A ideia. Ok, eu vou colocar um contraponto, não para a gente encerrar a discussão, mas para que a gente possa pensar junto. Faz amanhã outra discussão. Sim. Que aí você vai tranquilo para o seu Uma compromisso. mãe entrou no hospital municipal com o seu filho na emergência de um hospital municipal, gerenciado por uma OS, e a mãe recebeu ou da médica, não importa quem era, recebeu uma receita para comprar na rua. Essa receita constava de um antibiótico que não tinha nenhuma farmácia privada de Niterói. E o hospital, que é administrado por OS, que deveria respeitar a relação municipal de medicamento, porque se o governo municipal cria uma relação, e aí tem aqui Paulo Velasco, para dizer se eu estou certo ou estou errado, Rodrigo Fará não está mais aqui, tem uma relação municipal de medicamento, em que o conjunto da administração da saúde sabe que é uma relação básica que atende a todo o rol de procedimentos no receituário comum usado pelos médicos. Pois bem, essa OS, eu tenho todo o respeito à administração dela, não é a OS. Essa profissional contratada da OS, não a OS. Profissional. Sim, mas por que a OS está receitando coisas que está fora do remume? Pois é, está fora da relação municipal de medicamento e pior, que não tinha nem no hospital. Então, esse negócio de dizer, e aí eu não estou falando da diretora da unidade que eu conheço e trabalha, é competente e dedicada, não estou falando do profissional médico, eu estou falando da lógica de considerar, porque quem defende como você, aí é um problema ideológico. Eu já ouvi do ex-prefeito Jorge Roberto Silveira, falando na minha cara, eu era presidente do PT na época, dizer que não gostava de funcionário público, era vagabundo. Disse isso na frente do Gilson Cantarino, vivo na ocasião, disse isso na frente do Cláudio Marchi, não sei se Pipico estava nessa reunião, acho que não, disse na frente de todo mundo que funcionário público é vagabundo. Então ele tem uma visão diferente da minha. Eu trabalhei numa empresa pública que em 2 anos tirou esse país... Vereador, nosso tempo terminou.
tirou esse país. Eu não era para fazer discussão, era para dar informe. Aí eu ouço, eu não vou dizer que são bobagens, é uma visão ideológica de mundo, que acha que o poder público não tem responsabilidade. OS é um mecanismo de gestão. Se saúde, na minha visão, eu interpreto a Constituição, saúde é um direito da população e dever do Estado. Aí você defende que o Estado, não de maneira estatutária, o Estado, através de organizações sociais, administre. Então, essa é a discussão. Pela burocracia estatal. Mas a OAS tem muito mais facilidade de compra. A gente continua amanhã. Por último, eu queria fazer um pedido e uma advertência ao presidente. Outra? Não. Essa agora é que eu acho mais relevante. Por favor, então. Segunda-feira, eu fui convocado para uma reunião no Ministério Público. Dr. Leonardo Cunha. Reunião que tem como objetivo nos prepararmos para uma audiência de conciliação, cuja data não sei quando está marcada. 28 de junho. 28 de junho, para discussão da lei de uso e ocupação do solo. Como é que o governo vai para uma audiência de conciliação chamada pela Justiça? De um lado vai ter o governo municipal, do outro lado vai ter o Ministério Público. A Câmara também, tá? A Câmara também. Se Vossa Excelência não devolveu ainda o projeto ao governo municipal, o governo não existe. Porque o governo mandou para cá, nós tivemos todas as intercorrências, Daniel, em relação à lei de uso e ocupação do solo. O governo, a Câmara não tem esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi colocado na mesa diretora sob a responsabilidade Continua de quem? comigo o projeto. Do presidente Cal. O que eu estou querendo lembrar é que o governo, quando pede uma audiência de conciliação, Justiça atendeu, vai fazer uma audiência de conciliação, de um lado MP, do outro lado Câmara, do outro lado do governo. Mas o projeto em si não foi devolvido, presidente. Eu estou querendo, pensando alto, sugerir ao presidente, porque são tantos os problemas que, enquanto instituição, nós já temos, devolva, já que o governo municipal pediu uma audiência de conciliação, devolva o projeto da Lei de Uso e Ocupação do Solo, de número 161, devolva ao Poder Executivo, porque ele estará preparado. Eu, de qualquer maneira, vou à reunião. A reunião prévia, que é segunda-feira, eu vou à reunião, saber de que maneira nós podemos ajudar o promotor Leonardo Cunha isso no próximo Colégio de Líderes na segunda-feira. Ok, mas segunda-feira eu estou noticiando, podia fazer secretamente. Mas antes que Vossa Excelência diga que eu sou fofoqueiro... Nunca falei isso. Nunca disse isso. Eu estou dizendo, não é verdade? Se eu disse, eu esqueci. Daniel? Nunca falou isso. Então, antes que alguém diga que eu vou fazer fofoca, eu tenho uma reunião segunda-feira de preparação para essa reunião de conciliação. Ok, na próxima segunda-feira conversaremos. Segunda-feira nós discutimos sobre esse assunto no Colégio de Líderes. Vereadores, são 21 presidentes. Sempre foram e sempre será. 21 presidentes. Se os 21 presidentes vão decidir devolver isso, decididamente devolver Se for a decisão de todos, ao Executivo. Agora vou abrir um pequeno expediente. Ele vai divergir. O vereador Fabiano já falou muito hoje. Agora o vereador Marcos Sabino com a palavra. Presidente, trago boas novas. Boas novas. É importante boas novas para essa casa. Nesse exato momento... Vossa Excelência tem que ser chamado de João Batista. Boas novas. Boas novas. Nesse momento, estão sendo assinados os contratos com as escolas parceiras, vereador Pipico, vereador Jonathan, vereador Fabiano, vereador Andrigo. E, a partir de amanhã, o nome das crianças vão ser nomeados, vão ser publicados, e até segunda-feira todas as crianças já estarão em sala de aula. Né? Importante para a educação nesse momento. E dizer, presidente, que tem uma outra boa nova. O nosso sarau aqui da Câmara foi um sucesso quarta-feira, não deu tempo de falar, por causa desse clima inflado que às vezes acontece aqui na nossa casa, mas o sarau foi um sucesso absurdo. Essa casa tem um formato de um anfiteatro, né? Então,
nesse palco, né, importante aqui do parlamento, tiveram corais da cidade, o coral do Hermano Soares de Sá. O Hermano foi o professor do Centro Educacional, formou muitos músicos importantes de Niterói, e foi lindo, com a regência do maestro Luiz Carlos, o Márcio Celes, da Orquestra da Grota, que tocou aqui também para um outro coral. Essa casa estava cheia, o vereador Jonathan esteve presente, o vereador Paulo também esteve, e foi muito bonito. E uma coisa assim, que eu acho que é muito importante, que eu tenho recebido, vereadores de outros lugares, de outros municípios, têm feito contato, querendo entender como é que a gente está fazendo isso, querendo copiar, viu, presidente? Então, a sua gestão dá um exemplo, né, de generosidade com a cultura. É muito importante isso. Eu vou lhe solicitar que a gente continue com esse projeto do sarau aqui, que seja um evento permanente dessa casa. Parabéns aí Vossa pela Excelência sua... tem toda a liberdade para dar continuidade. Muito obrigado. E não esqueçamos das boas novas, né? E tem um ditado do Confúcio que diz o seguinte: não importa a direção dos ventos, o importante é içar as velas para alcançar novos horizontes. E é isso que nós estamos conquistando. Muito obrigado. Isso, hein? Vereador Marcos Sabino, velejador. Vereador Fabiano Gonçalves, Excelência, só tem 5 minutos. Presidente, eu não vi ontem, porque eu estava numa missão externa, você então já eu posso falou juntar muito os hoje. 5 de ontem com os 5 de hoje. Vossa Excelência não vai... Presidente, queria iniciar agradecendo o senhor pela sessão do auditório para a realização de um café de pastores que nós fazemos já há mais de 3 anos aqui na cidade de Niterói, e nós vamos estar celebrando nesse mês de maio, amanhã, na sexta-feira, dia 2 de junho, referente ao mês de maio, aqui no auditório da Câmara Municipal de Niterói, um café de pastores e líderes evangélicos. Quero agradecer a Vossa Excelência por ter nos permitido a cessão desse espaço. Segundo, presidente... A Câmara é de 21 vereadores. Obrigado. Quero já externar a minha posição com relação à fala do vereador Paulo, que me antecedeu, dizendo que eu sou totalmente contrário ao retorno desse projeto 161 para o governo. O projeto de lei de uso e ocupação de solo, ele precisa primeiramente ser discutido aqui. Devolvê-lo sem discutir aqui é apequenar esse parlamento. Eu entendo que essa audiência que haverá na próxima segunda-feira, ela vai pautar alguns pontos importantes, como, por exemplo, se foi validado a questão do Compu, né, quantas audiências mais terão que ser feitas, como que se dará a dinâmica de votação. Eu acredito que seja isso, porque se a gente não tiver condições de começarmos o debate, não tem por que termos projetos de lei aqui nessa casa, vindo do Executivo, para a gente debater. Então, acho que o vereador Paulo se antecipa a uma reunião de conciliação, porque a reunião de conciliação é para chegar a acordos, né? É para chegar a acordos, para separarem as arestas, né? Então, acho que o vereador Paulo, ele vai à audiência de conciliação, mas ele já queria que fosse feito o retorno do projeto. Não me parece coerente isso. Eu ouso a divergir do meu nobre companheiro, né, dessa casa. Enfim, é uma posição minha. E agora eu vou... Você quer falar sobre isso, vereador Daniel? Ah, tá. Eu quero, então, entrar sobre o ponto específico da minha fala nessa tarde, nesses 3 minutos que eu tenho. Presidente, é notório, por parte de todos nós brasileiros, que o país Venezuela é um país que outrora foi um grande sonho, uma grande nação, uma ação admirada por muitos, que era ponto turístico. Vários brasileiros tinham negócios na Venezuela porque era uma nação próspera. Desde o advento da chegada do militar Hugo Chávez e a sua morte, ascendeu o seu vice, o Nicolás Maduro, o que nós vemos é um país totalmente destruído, um país empobrecido, um país aprisionado. E aí, a Excelência, ministro
Roberto Barroso disse que lá é uma ditadura de direita. Não existe ditadura de direita nem ditadura de esquerda, é ditadura. O que existe ali é ditadura. Ditadura que estão ceifando vidas. Eu falo isso porque a nossa igreja, a Assembleia de Deus aqui do Fonseca, recebe muitos venezuelanos que cruzam a fronteira fugindo da fome, fugindo da perseguição, fugindo da falta de medicamentos, fugindo do ultraje de ver um filho morrendo desnutrido. Isso, presidente, é fato. Isso, presidente, é sabido. Agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que eu não votei nele, e tenho meu respeito porque é o presidente da nação brasileira, mas eu acho, como eu admirei quando ele teve um ato de visitar outros países, quando ele ganhou, acho que ele cometeu a maior gafe até aqui do seu governo. Repudio veementemente o cidadão Nicolás Maduro no solo brasileiro. Acho que esse homem tem que responder pelos crimes contra a humanidade que ele tem cometido naquele país. E o povo venezuelano não é merecedor de um governo opressor, um governo fascista, um governo que não admite a democracia, que a oposição é massacrada, que os cristãos são perseguidos. Esse governo não pode ser um governo bem aceito aqui no Brasil. Esse governo tem que ter por parte do Brasil sanção, para que ele possa pagar pelos seus erros. Obrigado, presidente. Último orador de hoje, vereador Daniel Marques. Então, tá, não havendo mais orador, convido a todos para a próxima sessão de amanhã, às 14 horas. E uma boa noite a todos. Aqui, ó, eu quero consignar meu voto na moção. Agora passou.